Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Speak Everest, o nosso podcast maravilhoso, essa novidade do nosso colégio para alcançar e chegar mais perto de vocês, famílias. Esse podcast tem o objetivo da gente trazer temas de discussão sobre pontos importantes da nossa formação pedagógica, da formação integral, da formação pastoral, para que vocês, junto com a gente, encontrem caminhos para, nessa parceria, a gente formar e educar e acompanhar as nossas crianças. E a gente está entrando no mês de julho, esse mês das férias, o mês do descanso. Não sei de onde você está nos escutando, né? Talvez de uma praia ou de casa. E nesse mês, os nossos episódios vão estar voltados a essa temática, algo que possa ajudar vocês nesse tempo de férias, nesse tempo de descanso. E o nosso tema de hoje qual é, gente? Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver habilidades sociais em casa. A gente vai bater um papo muito bom sobre isso. Daqui a uns minutinhos eu vou apresentar as nossas convidadas do dia de hoje, nossas participantes especiais. Mas antes eu tenho que falar, né? A gente está aqui ou pelo YouTube, pelo Spotify, não sei por onde você está nos escutando. Então não esqueça de se inscrever nos nossos canais para que você possa acompanhar de perto e apoiar esse projeto maravilhoso que é o Speak Everest. Então, vamos lá. Vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Tenho duas convidadas muito especiais. A Miss Rayane e a Miss Bia, aqui para os íntimos, mas é a Rayane Linhares e a Beatriz Burkman. Falei certo, Bia? Que são as nossas psicólogas do Kinder, do Lago Sul e da Asa Norte. Duas pessoas que estão conosco aqui no dia a dia, mas é maravilhoso ter vocês, porque cada uma delas tem uma bagagem incrível de estudos, de preparação e também de experiência. Eu vou contar isso para vocês aqui. Eu vou apresentar o currículo das duas. A Beatriz Burkman é psicóloga formada pela Universidade de Brasília, especialista em psicologia escolar e educacional pela CAP, Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, no Rio Grande do Sul. Há 6 anos, ela atua no ambiente escolar com crianças e adolescentes, sob a perspectiva da educação inclusiva, acolhendo e apoiando e instrumentalizando alunos, a equipe pedagógica e as famílias. E também aprendendo, né? Isso foi interessante, aprendendo com a individualidade de cada um. E a Rayane Linhares, psicóloga também formada pela Universidade de Brasília, olha as nossas duas brasilienses, que orgulho! Especialista em psicologia escolar e método Montessori, tem 9 anos de experiência nessa área da psicologia escolar e está com a gente aqui no Colégio Everest, no Kinder do Lago Sul. É mestre em psicologia do desenvolvimento humano e saúde mental e atualmente é doutorando em psicologia do desenvolvimento e psicologia escolar na Universidade de Brasília, né? Focando na negligência da raiva no desenvolvimento infantil. Nossa, isso é um tema interessante. Isso aqui dá para um outro podcast legal para a gente aqui. E é uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, pelo acolhimento emocional, visando aprendizados e trocas empáticas desde a infância. E a gente vê isso mesmo no dia a dia, né? Uma característica muito sua, Miss Rayane. Então, nós vamos começar a nossa discussão de hoje. Tem que me apresentar, né? Eu tô falando aqui. Muito bom. Eu sou a Miss Camila Mello, sou diretora da pastoral aqui do nosso colégio. Sou consagrada a Deus no movimento Reino Christi há 20 anos. Então, há 20 anos que eu tô nessa caminhada de entrega total ao Senhor e desenvolvendo muitos projetos no campo de formação pastoral, espiritual. Mas eu tenho uma paixão na minha trajetória e ali dos meus estudos de especialização, que é o campo do acompanhamento humano, né? Tanto no desenvolvimento, na formação humana, na formação espiritual. Então, a gente tem muito para conversar, né? Sobre esse tema tão importante. Então, acho que dito isso, feitas essas introduções, vamos começar? Estamos prontas? Então, vamos lá, gente. A gente falou que o tema de hoje é o desenvolvimento das habilidades sociais. Qual foi para vocês, assim, a primeira vez que perceberam a importância do desenvolvimento das habilidades sociais nas crianças? Eu queria que vocês conversassem com a gente. Vamos introduzir por isso, né? Por que isso é importante? Quando é que vocês começaram a perceber isso?
E talvez, antes, que alguma de vocês explique pra gente o que são habilidades sociais, né? E daí a gente começa essa conversa. Certíssimo. Vamos começar do início, né? Isso, gente. A Bia aqui falando, maravilhosa. Conta pra gente, Bia. É importante a gente entender de fato assim, o conceito. E aí já cabe uma diferenciação, né? Do que são as habilidades sociais e do que é a competência social. Porque nós temos diversas habilidades sociais e todas elas em conjunto determinam a competência social de um indivíduo. Na psicologia, a gente usa muito a analogia de uma casa. Então, as habilidades são vários tijolinhos que formam uma casa, que é a competência social. Então, é uma diversidade de habilidades, de comportamentos que uma pessoa consegue emitir de forma apropriada ou não em uma determinada situação, que resultam em reforços do ambiente. Esses reforços podem ser positivos, podem ser negativos, né? Então, é um ajuste social. Trata-se de ajustes sociais, né? De acordo com o contexto em que está inserido e a cultura, né? Então, nós vamos falar hoje de várias habilidades sociais para que as nossas crianças e nossas famílias cada vez tenham uma competência social mais ajustada diante de diferentes situações. É importante que todos entendam, né, que é algo aprendido. Sim. Então, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. A gente não nasce com essas habilidades, com essas competências. A gente vai adquirindo e aí o meio social faz toda a diferença para isso acontecer e ser possível. E aí você conversou um pouco sobre isso, de quando vocês perceberam que isso era importante. Posso fazer uma pergunta antes, para ver se eu entendi bem? Quando vocês falam, quando nós falamos, a gente vai conversar sobre isso, quando vocês falam de habilidades e competências, é o que tem a ver com o relacionamento da pessoa com outras pessoas, o relacionamento interpessoal, essa parte de interação com o meio, com os outros e com o meio, né? E a gente fala de criança, então a interação da criança com outra criança, a criança com um adulto, e aí seja esse adulto os pais, outros adultos do convívio, ou, por exemplo, os professores. Então, tudo que essa criança se relaciona são essas habilidades sociais envolvidas. Maravilhoso. E Miss Rayane, você estava começando a falar. Quando é que você percebeu a importância do desenvolvimento dessas habilidades sociais nas crianças? Sim, a gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, eu e Miss Foi bem Bia. gostoso. Sim, falando um pouquinho sobre... A gente primeiro se colocou, se posicionou e falou, nossa, quando a gente se percebeu, né, diante das habilidades sociais? Porque para as crianças, elas estão aprendendo. E quando a gente, enquanto criança, também se percebeu, e eu estava contando um pouco para a Miss Bia sobre isso, que quando eu era criança, eu fui trocar de escola. Foi a primeira vez que eu me percebi que, olha, como é que eu faço novas amizades? Que habilidades eu vou precisar usar para ter novos amigos? E, claro, teoricamente, percebi isso bem melhor já na faculdade. Mas a bagagem já vinha ali, né? Até para entrar no meio da faculdade e como é que eu vou fazer novos amigos aqui? Como é que eu vou me relacionar? E até hoje, né? Quando a gente vai se portar frente a outros, querendo ou não, a gente traz a nossa bagagem desde a infância, desde esse processo infantil, para isso acontecer. É isso. E enquanto profissional, o que a gente percebe, assim, né, qual a importância dessa competência social e dessas diversas habilidades sociais das nossas crianças? Nós somos seres sociais. Nós vivemos e nos relacionamos desde o momento em que nascemos. Então, nós somos com o outro, né? Nós somos seres sociais. Então, na escola é muito claro, assim, às vezes a dificuldade de algumas crianças de negociar, de ceder, de se abrir a novas ideias, de ser assertivo, né? De se posicionar. Então, às vezes, a gente observa crianças que, digamos assim, têm várias habilidades super bem desenvolvidas de comunicação, mas quando a gente vai ver na relação com o outro, tem algum ajuste que ainda precisa ser feito. Às vezes é uma criança que a família está percebendo que não está com tantos amigos, ou está dependente de um amigo só. Então, O que é comum também. Muito processo, comum. Sabe? Alguns pais se preocupam, mas a gente fala sempre isso para eles. É comum esse processo acontecer, principalmente quando é uma criança nova na escola, sabe? E vocês estão falando, já foram me surgindo as perguntas, né? A Miss Bia colocou alguns exemplos e começou a mencionar algumas habilidades.
Contem pra gente, assim, quais são... Deem exemplos de habilidades sociais, vamos dar nome a esse termo mais genérico, e alguns exemplos de como isso se manifesta nas crianças, também nos adultos, mas quais são essas habilidades sociais? Elas são desenvolvidas desde a infância, isso é importantíssimo, e a gente carrega elas para a vida adulta. Então, a gente vai falar agora da criança, mas elas também vão estar presentes em nós, assim. A gente, por exemplo, tem a assertividade, que é algo que a gente começa esse aprendizado desde a infância, mas a gente quer mesmo isso, colhe os frutos disso na vida adulta, né? Um adulto assertivo é muito bom, mas não pode ser assertivo de qualquer forma, né? Um adulto grosseiro não é o adulto que a gente espera, não é o adulto que a gente quer preparar. As nossas crianças, a gente não quer que elas sejam assim, a gente quer que elas sejam assertivas até no tom de voz, em como a gente vai falar isso. E nem passivas, né? Nem Porque passivas. a assertividade tem esses dois extremos, a agressividade e a passividade. Sim. E a assertividade é quando você consegue colocar em palavras, ser objetivo e alcançar o seu objetivo, comunicar sem os dois. Sim. E a gente vê que ainda os adultos, alguns estão precisando trabalhar essa assertividade, né? Muito! Sim. A gente no Kinder, por exemplo, trabalha muito com strong voice. E é uma grande habilidade da criança se posicionar frente ao outro do eu não gostei. Estou me posicionando frente a você. Falando eu não gostei da sua brincadeira. Eu não gostei da forma que você falou comigo. Ao invés de recorrer e implodir, né? De não vou falar nada, vou me calar. Ou eu posso falar para o amigo. Claro, inclusive, procurar uma misa é super importante depois disso, né? Mas a criança se posicionar frente a isso. E aí, ao longo do tempo, e ao longo dos anos, isso vai, claro, ficando mais elaborado até chegar numa fase adulta. Tem cooperação, autocontrole, expressividade emocional, civilidade, empatia. Na literatura não há, assim, alguns teóricos, né, vão destacando algumas, outros focam em outras. Às vezes as diferentes subclasses de comportamento são alocados em outros grupos, sob outros títulos, mas digamos que essas sejam as principais, assim, as mais faladas. O que não significa que, a gente estava conversando muito sobre isso, exista uma principal, sabe? Então, assim, qual é a habilidade social que eu devo mais ajudar o meu filho? Né? Não tem isso. Em cada situação, uma habilidade social vai ser requisitada. E aí, nisso, eu acho que entra muito a questão de qual a importância disso, né? A gente está num mundo que muda muito rápido, existem muitos fatores estressores, situações adversas que as crianças cada vez mais cedo vão vivenciando, e quanto mais habilidades sociais consolidadas essas crianças têm, é um indicativo de adaptabilidade ao ambiente. Então, assim, eu consigo me adaptar melhor a esse ambiente, reagir melhor e, consequentemente, ter mais sucesso nas minhas ações. Isso começa na infância mesmo, assim, na primeira infância, a base bem formada. Eu tendo essa base bem formada de diferentes ambientes, e é o que adulto faz, né? A gente entra em um ambiente, a gente entende que a gente não se posiciona na igreja da mesma forma que a gente se posiciona em um ambiente social maior, um evento. Verdade, são diferentes posicionamentos. Isso precisa ser ensinado, mas só é ensinado quando a gente explora esses ambientes. Não dá para esperar que na primeira vez a criança numa igreja que ela super entenda que tem momentos mais calados, momentos que ela para se posicionar. Não dá para esperar isso dela se a gente não treinar tal habilidade, né? Isso, e esse treinar que a Rai falou é muito importante. Muitas vezes acaba, vou usar essa expressão assim, indo para a conta da criança, na conta da personalidade. Porque ele é assim, ela é assim, desde pequenininha assim. Mas é muito importante a gente destacar e reforçar e repetir sempre que essas habilidades são aprendidas e elas são treinadas. Existem treinos de habilidades sociais, existem grupos de treinos. Então, assim, é preciso investir tempo nesse aprendizado. Gente, isso é muito interessante, né? Eu tô aqui pensando um pouquinho nos pais agora, né? Escutar isso é importante. Aí eu volto minha fala aqui para os queridos pais, porque no dia a dia, a família observa a criança e ela no ambiente familiar, ela tá em casa, tá no ambiente que ela mais sente à vontade.
e eu vou usar uma expressão muito em voga atualmente, né? O crescimento é orgânico, digamos assim. Ela vai se desenvolvendo na interação com aquele meio. E, por vezes, os pais não têm essa consciência de que eles podem e precisam estimular certas habilidades, né? E aqui acho que seria interessante a gente trocar um pouquinho de ideia e falar assim, como é que eu identifico se o meu filho tem essas habilidades? Ou que habilidades o meu filho já tem desenvolvidas? Ou que habilidades eu poderia estimular a que fossem desenvolvidas? Como é que os pais, que lente vocês colocariam nos pais? Ou que botão a gente teria que ligar aqui para essa atenção para um protagonismo, né, dos pais na formação mais ativa das crianças nas habilidades sociais? E aí acho que a gente vem para uma área bem da psicologia mesmo, né? Que a gente ama. Mas que primeiro a gente precisa se enxergar nesse treinamento das habilidades sociais. Então, quando você vai para os pais, né, que estão indo ao encontro de uma criança, um novo ser ali, é importante que eles entendam que eles estão ali num primeiro plano. E a gente fala muito do espelho social para isso. Então, primeiro eu me enxergo como pessoa, eu me percebo dentro das minhas habilidades, para eu entender o que ali é um espelho do meu filho. E tem espelhos que a gente quer enxergar logo, e tem espelhos que a gente está demorando um pouco mais. E tá tudo bem, a gente acolhe também esse espelho que, poxa, tá batendo de frente. Ai, meu filho é um pouco mais introspectivo, meu filho não fala com todo mundo. Às vezes em atendimentos isso acontece muito, né, Miss Bia? A gente tem atendimento e tudo mais, e a gente vai conhecer os pais também têm um perfil mais introspectivo. E tá tudo bem, então isso quando acontece é um ganho, assim, de o pai se percebendo e percebendo que às vezes é uma habilidade também que ele precisa trabalhar nele para depois trabalhar no outro. Então isso é um primeiro passo, né? A primeira forma de aprendizagem da criança é a imitação, Sim. né? E a família é o primeiro núcleo de convivência da criança, é a principal referência. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre estratégias, sobre sugestões de atividades, mas mais importante do que isso é a criança vivenciar, observar e ter referências no convívio dela que mostrem para ela essas habilidades na prática. Então, não adianta eu sentar com meu filho e falar como ele precisa controlar a raiva dele, se na primeira oportunidade eu reajo explosivamente, porque não vai funcionar, né? Assim, na verdade, assim, pode até funcionar, mas é bem mais difícil, né? Vai dificultar bastante o trabalho da criança. E a gente escuta isso, né? A gente, no nosso âmbito pastoral, quando a gente fala, queridos pais, tem que levar as crianças à missa, para dar um exemplo, né? Às vezes a criança fala assim, ou a mãe fala, mas olha só, a criança fala, Miss, mas se o meu pai não vai, por que eu tenho que ir? Né? Para dar um exemplo. E eu acho que essa fala de vocês, ela é muito em linha com o que a gente conhece do desenvolvimento humano e o que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia aqui da escola, né? Todos nós precisamos nos trabalhar. Sim, todos nós precisamos nos conhecer. Eu acho que essa fala é, de novo, para os pais. Acho que, obviamente, né, o nosso podcast está dirigido para toda a comunidade escolar, mas a gente sabe que, primariamente, para os pais. É uma fala para vocês, pais. Como é que eu estou, né, nas minhas habilidades sociais? Como é que eu estou nas minhas reações, na minha empatia, na minha cooperação, na minha assertividade? A gente vê isso mesmo, né? Crianças que são mais assertivas, que têm um vocabulário mais amplo. Quando você conhece os pais e conversa com os pais, você fala, olha, é a cópia da mãe, é a cópia do pai, né? Então, acho que essa chamada é muito importante. E a gente fala disso, né? A educação é um processo. Não tem como a gente terceirizar, né? As nossas crianças passam bastantes horas no colégio, mas, na verdade, o primeiro espelho são os pais, né? O pai e a mãe. E a gente fala também muito disso, assim, não é quantidade, é qualidade, né? A qualidade que você tá ali com o seu filho, essas trocas, se elas forem um pouquinho a cada dia, já é... Tá ali inteiro, tá ali observando. Exatamente. E uma coisa interessante também, né, gente? Os filhos ensinam os pais. Muitas vezes, cada criança que chega na família,
vai modulando o temperamento dos adultos, né? Modulando o caráter, modulando essas reações, as habilidades, às vezes despertando coisas que você não achava que tinha, ou te chama a você ser mais compromissado com alguma coisa, porque meu filho tá vendo, né? Então, não ter medo, queridos pais, de que as crianças sejam um caminho de formação e de crescimento para vocês também. Mas, assim, complementando a pergunta inicial, que era como as famílias podem observar qual habilidade, né? Identificar qual habilidade eles podem ajudar os filhos. A observação da criança é muito rica em diferentes contextos e o feedback de diferentes pessoas, então o feedback da escola, o feedback de um tio, e aí a partir do momento que a família entende o que são essas habilidades sociais, então é a cooperação, é a empatia, a assertividade, porque às vezes é uma criança muito assertiva, mas quando a criança está no parquinho, a família pode observar ela que chama o outro para brincar ou ela precisa esperar ser chamada. Quando algo não vai como ela espera, ela tenta resolver ou ela busca ajuda. Então, assim, ela recorre ao choro, ela consegue usar as palavras, né? Então, e aí a família tem que colocar um pouco como espectadora, porque a gente vê muito que quem conhece melhor os filhos do que os pais? São os pais que conhecem. E aí as famílias, muitas vezes, antecipam situações para as crianças. Então, nossa, eu tô vendo que aquilo ali meu filho não vai gostar, então já vou antecipar e vou resolver. E é na melhor das intenções. Nós, enquanto educadores, vivemos isso constantemente. A gente vê, nossa, acho que aquilo ali não vai dar certo. E o que a gente faz? A gente antecipa e não, vai lá, um para cada lado. Ou peraí, vamos chamar para conversar. Quando muitas vezes a gente precisa dar oportunidade da criança tentar resolver sozinha. Se arriscar. Tá ali sob supervisão. Pode ser que não seja o melhor, mas aí a gente vai conversar sobre isso. Mas se a gente está sempre antecipando a necessidade da criança, que horas que ela vai desenvolver? Sabe? Perfeito. Não dar ajudas desnecessárias, né? E aí isso é muito importante. E a gente faz isso desde questões de autonomia da criança, de, deixa eu vestir a calça dela, porque é mais fácil. Mais rápido. Mais rápido, exatamente. E desde questões de habilidades sociais, de, nossa, eu não queria que meu filho ficasse com tal criança, porque, eu acho que eles não vão se dar bem. E, na verdade, vamos deixar arriscar. Exatamente. E elas aprendem muito umas com as outras. Então, uma criança que tem, às vezes, um comportamento um pouco mais ativo, aí a mãe fala, eu não quero muito perto do meu filho. Mas tá tudo bem, às vezes seu filho tá precisando de um amigo, assim, um pouco mais ativo. Isso é também positivo, sabe? E a gente vai conviver no futuro, né, na vida adulta, com diferentes pessoas, de diferentes formas, mais ativas, mais introvertidas. Então, é aquela prática de sendo treinada desde a infância, né? Sim, interessante isso, né? Dar o espaço para a criança mostrar o que ela traz e o adulto tá perto para que a intervenção venha na medida do necessário, né? Tem uma definição de educação, quando você pega a etimologia da palavra, né, do educere, que é tirar, perdão a redundância, mas tirar para fora. E no processo educativo é necessário que aconteça isso, que nós, em algum momento dessas etapas, a gente veja o que sai, antes da gente intervir. A gente muitas vezes não passa por esse processo, pegando a etimologia, né, do educere, de que isso saia para a gente ver o que tem ali, porque muitas vezes a criança surpreende, muitas vezes é uma habilidade que ela já começou a desenvolver e o adulto acha que ela não é capaz, ou às vezes é uma projeção de si mesmo, né? Como eu não sou capaz, eu acho que o meu filho também não vai ser. E a gente vai intervindo de uma forma que às vezes atrasa esse desenvolvimento, atrapalha esse desenvolvimento, ou não permite que a gente veja onde é que o nosso filho está, né? Nesse desenvolvimento de habilidades sociais. Mas me veio aqui, o negócio vai fluindo, né? Enquanto vocês iam falando, acho que a gente podia partilhar um pouquinho sobre caminhos cotidianos no dia a dia da família que podem ajudar esse desenvolvimento de habilidades, né? O que pode, na rotina familiar, nas relações que já são parte da vida da família, ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais? Quer falar? Eu acho que, na verdade, eu acredito muito na antecipação. Então, da mesma forma que a gente antecipa que, meu filho, no sábado a gente vai no aniversário e depois a gente fala... Eu vejo que já está muito bem assimilado nas famílias a importância de uma rotina, previsibilidade na rotina. Mas a gente também pode dar previsibilidade para as emoções.
Então, vamos supor que a gente vai jogar um jogo, a gente vai para uma brinquedoteca, alguma situação que você sabe que seu filho costuma ter dificuldade de lidar. Então, você antecipa aquilo, né? Olha, a gente vai jogar esse jogo, ou você vai brincar com seus amigos. Lembra que às vezes você fica muito, muito, muito irritado quando um coleguinha pega um brinquedo que você estava brincando. O que a gente vai fazer nessa hora se isso acontecer? Né? Você pode tanto... Aí você já instrumentaliza a criança. Né? O que você vai fazer? Antecipa, porque aumenta a chance de na hora, porque a raiva vai vir. Ainda tá difícil para ela. Né? Então, mas na hora... Ai, peraí, deixa eu fazer aquilo. E aí é a estratégia da criança. E é criar estratégia em conjunto, sabe? Isso é o mais interessante. A criança, junto com o adulto, criar uma estratégia antecipada. E isso faz muita diferença. Então, vai para um jogo já sabendo que se eu perder, eu posso respirar 3 vezes, sabe? Essa estratégia já tá super bem definida. Então, meu filho, o que vai acontecer com quem perder aqui? Tá todo mundo jogando. O que acontece com quem perder? E aí ele fala, se eu perder, então eu vou precisar ir respirar fundo e jogar uma água gelada no rosto. Então essa é a sua estratégia? Então tá bom. A minha estratégia vai ser pular 3 vezes. E aí cada um fala a sua estratégia, inventa uma estratégia ou faz a estratégia que realmente a gente considera interessante. E aí quem perder faz essa estratégia. Até pra criança se preparando de, eu tenho esse caminho caso eu me frustre e ao invés de eu ir para um caminho mais agressivo, eu tenho essa estratégia sendo alcançada e elaborada. E a gente vai preparando a criança para isso. E aí cabe muito dos pais, né? E explicando também as estratégias que a gente usa. Parece que a gente chega na vida adulta e fala, eu tô resolvido. E não tá. Quando a gente tá com raiva, o que a gente faz? Cada um de nós tem uma estratégia, com toda certeza. Camila respira 3 vezes. Eu, com certeza, às vezes preciso sair da situação e beber uma água mais gelada, com toda certeza. Desvia deve usar uma outra estratégia. Tem gente que o banho é reconfortante. Então, qual estratégia nós, como adultos, usamos para quando estamos frustrados com alguma coisa? A criança precisa aprender essa habilidade. Ela precisa aprender a desenvolver a dela. Mas a gente precisa ir dando artifícios para ela. E falando também para ela, nossa, o que acontece comigo quando eu tô assim, sabe? Falar para a criança que você também fica chateado, que você também vai mal, que você não tem dias só bons, porque às vezes a gente quer disfarçar enquanto pai e mãe, né? Não, deixa eu disfarçar aqui que tá tudo bem, pro meu filho nunca perceber que eu tô mal. Isso também é uma outra estratégia de, não, gente, tá tudo bem ele saber que você não tá bem. Você não precisa contar todo o motivo para ele, até porque ele não tem compreensão, maturidade para isso. Mas contar que, olha, hoje o trabalho foi um pouco mais difícil, meu filho. E ele vai entendendo que existem dias bons, existem diferentes emoções, né, em todos. E eu pensei também em coisas, óbvio, a gente, dependendo da idade das crianças, né, mas eu lembrei de coisas muito simples que também ajudam esse desenvolvimento de habilidades. Eu vou dar um exemplo que me veio à memória. Eu lembro que quando eu tinha uns 9, 10 anos, a minha avó, eu ia para casa da minha avó à tarde e dava 5 horas, era a fornada do pão na padaria. Ela falava, vão lá, vocês vão lá e vocês vão comprar o pão. E então ela dava as moedinhas, naquela época ainda era moeda, né, gente? Ainda, com moeda você ainda comprava 8 pães. E a gente ia, a padaria era pertinho, a gente ia correndo e a gente tinha que chegar lá. A gente tinha que pedir, moço, eu quero 8 pães. Tinha que pagar, tinha que pegar, tinha que agradecer. Obviamente, até chegar nesse momento, quantas habilidades, né? Às vezes, exatamente, às vezes essa proatividade, né? Por exemplo, você ir com a criança num mercado, numa padaria e que ele peça, que ele agradeça. Se você está num restaurante, numa lanchonete, que ele peça o lanche dele. Ele vai ter que olhar nos olhos, ele vai ter que pedir, ele vai ter que vencer aquela vergonha, aquela insegurança. Ou outros momentos que eles estando junto com os pais, já tem um porto seguro ali, e eles vão aprendendo, né? Outras coisas com essa proatividade para irem rompendo essa barreira, talvez. A minha mãe faz por mim, meu pai faz por mim, e eles poderem fazer, né? Isso dá muita segurança para a criança também. Né? E o momento de férias eu acho que é muito propício para isso, né? A gente está nesse momento agora de férias e vai para praia. Muitas famílias agora vão viajar e a gente pode estabelecer um pouco disso, de quanto será que é aquele picolé? Às vezes a criança vem pedir o picolé
Ah, meu filho, eu não sei. Vai lá você perguntar, você de olho ali. Vai lá você perguntar quanto é. Aí ele volta com a resposta. Ah, eu não sei quanto. Ai, ótimo. Então aqui, ó, vai ter um troco, vamos lá. E dependendo realmente, de novo, da idade, já dá. Uma criança um pouco maior, ali já passando da fase da alfabetização, já sabe que se eu der uma nota de R$ 10 pra ele, vai ter que devolver um troco. E olha, outras habilidades sendo desenvolvidas também, né? E eu sugiro muito falar com as famílias sobre falar, assim, né? Vou explicar meu pensamento, que eu acabei de... assim, a gente vive as coisas e já processa muito no automático. Para nós já está muito automatizado que eu vou passar por algumas situações e a forma como eu lidei, como eu resolvi, passou. Mas às vezes é importante a gente narrar as situações em voz alta para as crianças ouvirem. Tanto em relação às nossas experiências, que eu acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, sobre contar como foi o dia no trabalho, que não teve uma dificuldade, que precisou pedir ajuda para um colega e foi assim que resolveu, quanto narrar o que está observando da criança. Então, meu filho, eu não tenho como saber porque eu não estou sentindo, mas me parece, pela sua expressão, que você não está feliz agora, você está demonstrando não estar feliz. O que foi que aconteceu? Sabe assim, porque a gente não pode falar de habilidades sociais sem falar das emoções, né? Porque a competência social nada mais é do que o alinhamento entre a emoção, o pensamento e a ação. De forma que esses três... Repete aí. A competência social é o alinhamento, né, coerente entre a emoção, o pensamento e a ação. Até nessa ordem, assim, só para vocês entenderem. A ação é a última parte disso tudo, só que quando a gente é criança, a ação é toda muito rápida, né? Quando vê, já foi. Exatamente. Então, esse conhecimento primeiro do mundo emocional vai ajudar a depois a criança saber como agir. Muitas vezes ela vai ter que se deter um pouquinho para controlar aquela emoção antes de agir. Isso vai permitir um comportamento adequado numa situação. Ou às vezes ela vai ter que vencer uma emoção, como o medo, por exemplo, para falar com alguém que ela não conhece, ou para pedir o preço do picolé, né? A vergonha, vencer a vergonha. Então, isso é interessantíssimo, né? Conhecer o mundo emocional, que é um passo prévio. E é um passo que essas dicas que você deu. E por isso a gente fala tanto sobre as emoções no Kinder, assim. A gente conversa sobre isso, parece muito repetitivo, mas é verdade, a gente precisa que elas entendam as emoções primárias, depois as outras emoções que vão surgir a partir disso, né? Mas elas começam a estabelecer, e por isso que no Circle Time, quando todo dia a gente faz, né, no Kinder, a gente sempre pergunta para a criança como é que você está se sentindo hoje. Me fala. E a gente usa, claro, de artifícios mais concretos, mais lúdicos, mas é para elas irem se entendendo e se compreendendo. Nossa, é verdade, eu não estou muito bem. Eu tô com saudade da minha mamãe que acabou de me deixar aqui. É verdade. Tá tudo bem. E daqui a pouco, como a gente vai trabalhando essa saudade? E ela percebendo essa emoção, aí eu posso criar estratégia junto com ela para o que fazer com essa emoção, sabe? Que legal. E eu tô pensando também, né? A gente faz um trabalho integrado e integral aqui na escola. Eu penso quantas ações do nosso trabalho pastoral também ajudam o desenvolvimento de habilidades, né? A gente, desde o Kinder, desde você... Eu tô lembrando de uma vez que as crianças do Kinder 2 foram pela escola com a pequena ação missionária. Elas entregaram Jesus Loves You, e a professora ia conduzindo, e a gente estava na sala de direção, entre aquela criançada toda, todo mundo derretido, entregando o coração pra gente, né? Elas não têm tanta consciência nessa etapa, mas eles vão desenvolvendo esse ir ao encontro, esse entregar algo. As crianças, às vezes, com essa espontaneidade. Então, por exemplo, as ações voluntárias, elas são um meio maravilhoso de desenvolvimento de habilidades sociais, porque te faz olhar para o outro. Na infância, eles fazem isso com os pais, ou com a ajuda nossa, né, dos professores, colaboradores. E mais na adolescência a gente tem o trabalho missionário de evangelização dos adolescentes. É surpreendente o que esses meninos são capazes de falar, como eles vencem a vergonha quando eles percebem que eles podem fazer o bem para o outro, como eles ficam felizes e eles se descobrem quando eles conseguem vencer a vergonha, vencer o medo e são bem acolhidos. Então, acho que esse trabalho, essa dimensão pastoral, apostólica da nossa vida, que a gente desenvolve aqui na escola, muito em parceria, né, nos programas institucionais,
definitivamente são meios de desenvolver isso. Inclusive, são coisas que podem ser feitas nas férias. A gente está falando de ambiente de férias, né? Que a criança poderia, talvez, em casa, assumir uma responsabilidade especial nas férias? Ou a família juntas, vamos nós juntos, não sei, levar esses brinquedos que estão sobrando aqui para algum lugar que crianças precisam? Ou como a gente pode... A gente fez um lanche gostoso, e por que a gente não faz, em vez de fazer, se nós somos 4, 5 ou 6 na casa, vamos fazer 10, 12 sanduíches? Então a gente come o nosso e esses outros nós vamos compartilhar com alguém do prédio, alguém da rua, ou alguma pessoa necessitada que às vezes a gente encontra aqui em Brasília, né, nos semáforos. São ações que desenvolvem o olhar para o outro, que desenvolvem essa empatia. Nossa, mamãe, mas tem gente que não tem o que comer? Tem, meu filho, tem. Então, nós como adultos, os pais em casa, vão desenvolvendo através da solidariedade, da partilha, né, dessa ação em conjunto. E quando é em família, a criança se sente mais segura. Sim. E a gente tem muita experiência com isso aqui na escola. Depois, como adolescentes, eles já se sentem seguros para fazer isso sozinhos ou com um grupo de amigos, né? E fazem coisas maravilhosas, lindíssimas, né? E, de novo, foi aprendido na infância, né? Desde a infância e na adolescência a gente vê frutos disso. E aí entra a importância do contexto e o que aquela cultura, e a cultura pode ser a cultura da família, os valores daquela família, os valores dessa escola. O que essa escola valoriza? Porque é a partir do valor da escola, da família, que os comportamentos e as habilidades vão sendo direcionadas. Porque em uma determinada cultura pode valorizar comportamentos completamente diferentes de outra cultura, né? Então, a cultura e o contexto em que estamos inseridos influenciam muito o que é reforçador e o que não é reforçador. Exatamente. E, gente, eu vou entrar num outro tema, que eu acho que talvez seja o último tema do nosso podcast, vamos ver aqui o nosso tempo, que a gente está nesse período de férias, falando de desenvolvimento de habilidades sociais, mas as férias são um tempo de descanso, um tempo de pausa, um tempo de ócio. Qual é o valor disso? Como que os pais agora em casa podem ajudar a explorar de uma forma positiva, criativa, num tempo em que nós estamos enfrentando o grande desafio das telas, das redes sociais, dos jogos de videogame, da televisão? Como é que a gente pode, o que vocês diriam da importância desse ócio, da melhor forma de aproveitarem esse tempo tão rico no período de férias? Eu confesso que eu sou fã do tempo ocioso, ainda mais para as crianças, né? A gente tem estado a vida até o século XXI, assim, são muitos estímulos, é muita informação, e temos iPads, temos celulares, temos televisões, de uma forma muito imediata, né? Sempre muito clicou, tá ali, e uma resposta automática. E aí, por um outro lado, quando essa criança tá no ócio, ela vai achar chato mesmo. Mãe, não tem nada para fazer, pai, e agora? E é hora de devolver um pouco essa pergunta e falar, e agora, meu filho? O que a gente pode fazer mesmo? E aí a literatura nos respalda muito bem nisso, né? O ócio é um dos processos para gerar a criatividade. Então, se eu tenho o ócio, é a partir do ócio, claro que outras questões também, mas a partir do ócio que é possível essa criatividade ser pensada, ser elaborada. E aí realmente, olha, só tem esse papel e esses lápis. O que você vai inventar a partir disso? Deixar ela criar a partir daquilo. E vão sair brilhantes ideias, novas formas de pensar, novas formas de elaborar. Mas para isso ela teve que viver esse tempo chato, ocioso, e não tinha nada para fazer. Não tinha, mas olha o tanto de coisas disponíveis aqui. E aí o pai pode dar o pontapé inicial, mas deixar que a criança elabore o resto, sabe? Isso é uma dica, toda certeza, para essas férias, mas que fique mesmo nesse tempo. Até que eles vejam os adultos também em tempos ociosos, fazendo nada. E que bom que é, né, gente, o descanso do nada. Tem coisa mais gostosa do que fazer nada junto. Sim, né? Tão bom. Então, eu compartilho muito do que a Rayane falou, mas esse convite tem que ficar para a família fazer junto, assim.
vai ser muito difícil convidar a criança ao ócio enquanto eu tô no meu celular, enquanto eu tô trabalhando, né? Enquanto eu tô em outro ritmo. Então, peraí, vamos descer lá no prédio, vamos olhar a grama, vamos ver quais insetos tem na grama debaixo do prédio. Vamos olhar o formato das nuvens. Eu tenho muitas memórias da minha infância caçando formato nas nuvens, procurando... E assim, é isso, o ócio é uma etapa do criativo, não à toa, em momentos de maior relaxamento, a gente tem insights que era, nossa, era isso que eu tava pensando, hoje eu tentei pensar tanto nisso e veio agora, quando eu tava relaxada, né? Então, as nossas crianças estão precisando muito fazer nada, muito. Não serem estimuladas, sabe? Todo o tempo, esses estímulos constantes. Tá tudo bem, gente, ela não ser estimulada 100% do tempo. Tá tudo ótimo, na verdade, sabe? O iPad tá lá o joguinho e o jogo acaba e começa outro, e começa outro. Tá tudo bem, desligar um pouco o iPad e conversar. A gente falou um pouco disso mais cedo, assim, de que gostoso é conversar, né? Mas também é uma habilidade sendo criada. A gente não começa a conversar do nada, a gente precisa ter o pontapé sobre o que vamos conversar. Vamos conversar sobre o tempo, vamos conversar sobre o que vamos jantar. O que você gosta? Sim. Como é que a gente faz uma amizade sem ter interesse pelo outro? Exatamente. A gente tem que incentivar o interesse assim, do que você gosta, o que você quer fazer hoje, né? Teve uma família aqui da escola, que falavam de uma dinâmica muito simples, que era o dia da família. Uma vez por semana tinha o dia da família. E cada semana uma pessoa da família escolhia. E toda a família se unia naquilo. Então, uma semana era um dos filhos. Falava, eu quero ir caminhar no parque, andar de bicicleta. E estava lá, todo mundo fazendo aquilo, né? Porque você conhecia os gostos daquele membro da família, respeitava, você se unia a algo que talvez você não gosta tanto. Aí tava aquele que gosta de cozinhar, aquele que gosta de assistir um filme, queria que a família toda assistisse junto, tinha aquele que queria que ficasse todo mundo sem fazer nada, né, junto, só para estarem. Então, isso era uma dinâmica que eles foram criando na família, e ela falava do fruto que isso deu, né, de união, de conhecimento mútuo, de desenvolvimento dessas habilidades, que também, né, a habilidade social, a gente estava falando num nível aqui, mas é o que vai nos permitir viver em comum, né, viver em comunidade, que é parte da nossa vida humana, né, gente? Pode começar nas férias e continuar pro resto. Exatamente. Então, acho que essa dica é maravilhosa. Pais, não tenham medo do ócio. Não tenham medo do ócio. Dediquem tempo para esse ócio com seus filhos, né? É necessário dedicar. Quem mora em casa tem talvez aí o jardim, o quintal na mão, mas quem mora em apartamento, descer com as crianças, brincar na rua, brincar na grama. Ali eles encontram outras crianças, aí desenvolvem muita habilidade social. Posso brincar com você? Posso jogar bola? E dizer que não, que sim. Tudo isso, né, vai desenvolvendo as habilidades sociais. E para o tempo de férias isso é valiosíssimo. A gente vai chegando ao fim. Eu queria lançar uma última pergunta, que talvez tenha a ver, que vocês pudessem trazer um pouquinho da experiência pessoal de vocês, né? A gente falou de habilidades sociais, de desenvolvimento, de conhecimento, mas é tão notável como cada pessoa é única, né? E que esse bate-papo aqui não é pra gente colocar assim, ai meu Deus do céu, então agora eu tenho que desenvolver todas as habilidades sociais no meu filho, né? E vocês falaram muito bem, tem uns que são mais introspectivos, outros mais extrovertidos. Então eu queria que vocês partilhassem um pouquinho, vocês são grandes mulheres, grandes profissionais, nessa experiência de vocês, de conhecer, reconhecer as suas próprias habilidades sociais, desenvolvê-las. O que foi importante, alguma experiência marcante que vocês possam compartilhar, que seja rico para os nossos pais, para quem está escutando o nosso podcast, e ver que esse trabalho dá frutos, gente, que eu estou com 2 mulheres aqui diante de mim, incríveis, com grandes habilidades, grandes competências sociais. Então eu queria que vocês partilhassem um pouquinho com essa forma da gente finalizar esse bate-papo aqui. Vem tantas memórias à mente, assim, mas, assim, é uma das grandes alegrias e satisfações de atuar no ambiente escolar é que a gente alcança muitas crianças e muitas famílias. E é muito gratificante, quando você faz essa pergunta, lembrar de famílias que estão conosco esse ano na escola
e que, enfim, fizemos reuniões, compartilhamos angústias, dificuldades, e que com pequenos ajustes, pequenas sugestões, Miss Bia, meu filho melhorou tanto na comunicação. Sabe aquela estratégia que você compartilhou comigo? Nossa, tá funcionando super. Sabe, assim, então é um alcance, a psicologia escolar, ela alcança muitas crianças, né? Então, eu penso que a cada reunião de família, né, reunião com pais, que eles compartilham que avançaram e a gente fala, na escola também tá aparecendo, porque é isso, né, às vezes aparece primeiro em um ambiente, então, lá em casa já tá acontecendo, na escola ainda não, mas dali 2, 3 semanas, um mês, tá aparecendo na escola também, tá tendo essa generalização, então, é extremamente gratificante, é isso, é um senso de união, de que tá todo mundo junto pelo melhor daquela criança, e quando as famílias compram isso com a gente, vai acontecer, sabe? Assim, é muito... Essa parceria é fundamental, né? Escola, família. Quando a gente anda alinhadas, é incrível, assim. A gente tem alguns projetos esse ano, inclusive de Golden Rules, por exemplo. E quando as famílias falam, tá, vamos lá, então para fazer isso aqui, vocês estão fazendo isso assim aqui na escola, a gente, sim. Aí, nossa, então eu vou falar com meu filho também, incentivando eles lá. E aí eles vão para um outro lado da moeda, assim, de conversei em casa com meu filho e a criança tá vendo isso na escola, parece que a criança olha e fala, então... É esse caminho mesmo. Tá na escola, é isso. Ser responsável, ser respeitoso, exatamente. Ser gentil e estar seguro. Exatamente. Já assimila, né? É isso. Miss Rayane, você teria algo que você quer compartilhar? Você estava comentando sobre isso, assim, né? De experiências de vida. Vou puxar então pro outro lado, assim. Eu vim de uma família que minha mãe é super extrovertida, assim. Um perfil, assim, de falar com todo mundo. Eu falo que se eu saio com ela, tem que ficar parando a cada 5 minutos que ela encontra com alguém. E aí eu falo, gente, mãe, isso é muito, assim, como pode ter tantas amizades? E foi uma habilidade, com certeza, aprendida, assim. Eu não era uma criança super espontânea, super... Pelo contrário, assim. E no primeiro momento, dependendo do ambiente que eu tô, eu olho e falo, tá, vamos lá. Vamos levar isso, vamos exercer essa habilidade, sabe? E aí isso faz muita diferença, assim, de ter visto e me espelhado, de que ótimo, que feliz que ela fica cumprimentando todas as pessoas, apesar de vergonha ali. E aí, é claro, a psicologia ajuda em outros âmbitos, com toda certeza, mas o espelho ali da família fez uma diferença gigantesca, assim, de para quem a gente vai se tornando e como a gente vai ajudando. Em alguns atendimentos a gente vai falando isso para as famílias, assim. Ele não é para sempre assim, ele está assim. Ele está um pouco mais introspectivo agora, ele está. Mas não quer dizer que ele é. Não vamos botar um ponto e rotular, sabe? Vamos trabalhar isso para esse estar, daqui a pouco estar de outra forma. De uma forma que também o agrade, porque tem isso, né? A criança percebendo que essa emoção, que ele não está confortável naquilo, aí sim faz muita diferença, sabe? De, nossa, eu queria muito conseguir falar com tal amigo, mas eu não consigo. Porque eu me paraliso, porque eu tô com vergonha. E aí sim, aí essa emoção precisa ser trabalhada para ele conseguir ir nesse direcionamento. E aí veio que a Miss Bia estava conversando, assim, de poder dar dicas e alinhar e falar com a professora e tentar novas estratégias. É lindo de ver quando esse processo acontece. Que lindo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no nosso Speak Everest. Essa conversa tão gostosa, né? Eu coloquei um cenário para essa conversa. Uma casa com um quintal bem lindo, uma piscina e um sol radiante. Exatamente, eu coloquei esse cenário nessa conversa. Eu queria agradecer a dedicação de vocês por terem compartilhado com a gente as experiências pessoais, profissionais. Agradecer a presença de vocês, pais, ou de você que está ouvindo esse podcast, de onde você estiver ouvindo. Esse tema, né, como desenvolver as habilidades sociais em casa, eu acho que foi muito rico. A partilha de, primeiro, o adulto, né, perceber-se, conhecer-se, ter a consciência de que ele é um espelho, como você acabou de comentar com a sua experiência pessoal, né, Rai? É um chamado para a gente também de crescimento, de autoconhecimento. E pais, dediquem tempo aos seus filhos nessas férias, levem eles para o ar livre, passem tempo de ócio, de descanso com eles e deem a eles oportunidades de desenvolver essas habilidades.
de um muito obrigada, de pedir algo, de relacionar-se, né, em casa com os irmãos, com os primos, com os amigos, né? Quantas oportunidades, e aproveitar essas dicas riquíssimas que foram colocadas aqui. E eu acho que é uma forma da gente não esquecer, né, que a família é o primeiro núcleo formativo das nossas crianças. E esse trabalho que vocês já fazem lindamente no dia a dia, no trabalho do acompanhamento da psicologia, a gente faz desde a pastoral, toda a equipe da formação integral, a equipe pedagógica que tem esse olhar integral sobre o aluno. Então, a gente faz o nosso esforço aqui e a gente deseja e espera que seja uma contribuição, né, para o que vocês fazem em casa. E eu até diria mais, se algum de vocês precisa de mais apoio, de mais ideias, a gente está aqui, né? Podem nos procurar no dia a dia do colégio para isso. E com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Eu queria agradecer demais vocês, queridos seguidores, família Everest. Lembrem de seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, Speak Everest. Podem difundir esse podcast para quem vocês acham que pode se beneficiar desse bate-papo tão rico. Deixem seus comentários aí pra gente. E até a próxima. Aproveitem esse tempo de férias. Não sei se já deu para dar saudade ou não, mas em breve a gente se vê aqui. Não sei se vocês querem uma palavra de despedida. Agradecer o convite, agradecer a toda a equipe que tem por trás do Speak Everest. Então, obrigada pelo convite, gente. Obrigada por fazer parte desse time. Muito obrigada, Miss Camila, pelas conduções. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Bia. Obrigada, Serinha. Até a próxima, pessoal!